Hoje a gente vai falar sobre como você se organizar. Bastante gente sempre me pergunta, Lu, você trabalhando sozinha, como é que você organiza a sua vida, como é que você organiza a sua rotina? E eu sei que isso é um desafio muito grande. Então, eu vou falar não só para as pessoas que trabalham sozinhas, mas também vou falar para as pessoas que querem construir seu outro negócio, tá? Então, aqui a gente vai abordar essas duas vertentes, porque às vezes pode ser seu caso ou num ou no outro. Então, beleza. Então, eu quero começar explicando para você alguns conceitos importantes que eu fui estudando sobre produtividade ao longo do tempo e também sobre organização. Lembra que eu falo sobre o flow o tempo todo? E o que é flow aqui? Felicidade, liberdade, organização e work style. Então, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é o seguinte: o que te faz feliz? E por que isso tem a ver com produtividade? Porque já existem vários estudos comprovando que quando as pessoas estão mais felizes, elas são mais produtivas. E isso tanto faz se você está fazendo no seu próprio negócio ou se você está trabalhando para outra pessoa, tá? Então imagina que você está no momento onde você trabalha numa empresa e você quer construir o seu plano B. Se você não estiver feliz nesse processo, as chances de você ter gás, ter energia para dedicar para o outro negócio, elas diminuem muito. Então felicidade é importante. Liberdade. Por que liberdade é importante? Porque cada pessoa trabalha de um jeito. Então, se você conseguir encontrar a sua forma de ser uma pessoa mais criativa, aonde você consegue colocar para fora as suas ideias, isso é uma forma de liberdade também, tá? Então, se você toda vez fala assim, ai, mas eu queria colocar post-it na parede. Ah, mas na minha casa eu não posso colocar post-it. Ah, mas no meu trabalho eu não posso colocar post-it. De alguma forma, isso está cerceando a sua liberdade criativa. Então, você vai ter que achar algum lugar onde você possa colocar os seus post-its. Se isso é a forma, por exemplo, onde você consegue dar vazão para a sua criatividade. Depois a gente vai para a organização e eu vou voltar e a gente vai circular nesse tópico. E depois a gente vai para work style, ou seja, qual é o seu estilo de trabalho. Você tem um estilo de trabalho mais rígido de horário, você é uma pessoa que para se inspirar você precisa ter uma visão bonita, você precisa estar ouvindo música, como que é isso para você? Porque isso tudo vai impactar a sua produtividade, tá? Embora as pessoas não te tragam isso geralmente como informação, isso é uma coisa que eu te garanto que vai fazer diferença no seu negócio. E às vezes pode ser uma coisa que você fala assim, nossa, Lu, mas é uma coisa tão simples. Mas é no simples que você consegue encontrar o seu melhor caminho. Acredite nisso. E aí vamos passar agora pelo assunto da organização, tá? Então, eu uso algumas ferramentas aqui que me ajudam demais na minha organização. A primeira delas, e aí eu vou trazer algumas vertentes de organização, tá bom? A primeira delas é o Google Calendar. Então, apesar de eu usar o Notion, que é a segunda ferramenta, eu já me estruturei no Google Calendar há muito tempo. Então, faz sentido para mim continuar nela. Então, eu uso o Google Calendar até porque eu faço muitas coisas online e ali eu já consigo ter o link de uma videoconferência, por exemplo. Aquilo é fácil para mim. Então, é uma ferramenta que eu gosto de usar. Quando eu vou prestar serviço para empresas, eles gostam muito de usar o Teams. Mas eu confesso que eu estou tão acostumada a usar o Google Calendar que eu sigo usando ele. Então, às vezes eu uso o Teams, mas para uma coisa pontual, para minha prestação de serviço, por exemplo, quando eu vou fazer uma reunião com alguém de alguma empresa, enfim, alguma coisa nesse sentido. No meu dia a dia, internamente aqui na Wonderflow, é o Google Calendar. E aí, como que eu uso essa ferramenta? Eu gosto muito de usar cores, porque eu sou uma pessoa visual. E aí, aqui um detalhe importante para você também se conhecer. Existem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas e pessoas mais sinestésicas. E eu não estou trazendo essa informação para complicar a sua vida. Mas, assim, é importante que você consiga entender como é que você trabalha. Porque se você é uma pessoa mais visual, certamente cores vão fazer diferença para você memorizar determinados assuntos ou determinadas tarefas. Se você é uma pessoa mais auditiva, sons vão fazer diferença, tá? E assim por diante. Então,
só para você entender como é que eu faço, eu consigo colocar cores diferentes para assuntos diferentes. Então, pra você ter uma ideia, toda vez que tem um amarelo na minha agenda, eu sei que é um compromisso com hora marcada, que eu não posso mudar, tá? Então, por exemplo, quando eu coloco um roxo, eu sei que são tarefas do dia a dia que eu tenho que fazer para dentro da Wonderflow. Quando eu coloco azul, eu sei que são atividades relacionadas ao meu bem-estar. Então, por exemplo, atividade física, estudos, coisas relacionadas ao meu desenvolvimento, seja físico, seja intelectual. E assim vai. Então, é importante que você também olhe para essas tags, vamos chamar assim, né? Essas possibilidades de cores no seu Google Agenda e determine para que você vai usar cada um deles. Isso ajuda demais, principalmente as pessoas que são visuais, tá? O outro ponto importante, que eu falo que é o OVB, que é você organizar a vida em blocos. Por quê? O seu cérebro, ele dá gatilhos rápidos de distração toda vez que você tem interrupção. Então, se você conseguir desenhar a sua agenda com blocos, vai ter muito mais chance de você não perder a atenção. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque se você tem uma vida corrida, possivelmente você tem interrupções. Se você trabalha, certamente você tem interrupções. Se você trabalha numa empresa, certamente você tem interrupções. Se você tem o seu negócio próprio e você trabalha em casa, há grandes chances de você também ter interrupções se você tem outras pessoas em casa, família, filhos, enfim. Se você trabalha num ambiente controlado, só você, numa sala e não tem mais ninguém, aí a distração é só responsabilidade sua. E aí o que acontece? Tem muita gente que se distrai, por exemplo, com o celular, e é um ponto que você precisa controlar, você precisa eliminar. Ou tira da sala, ou deixa no silencioso, ou coloca horários para você acessar. Então, por exemplo, tem gente que vem fazer mentoria comigo que trabalha com vendas, então precisa estar com o celular o tempo todo na mão. Ok, você vai ter que usar o celular para trabalhar, mas vão ter momentos onde você vai ter que fazer tarefas operacionais, por exemplo. E aí você tem que entender que ou você vai ser interrompido o tempo todo e você vai demorar mais tempo para executar essa tarefa, então você tem que colocar um slot, um espaço maior na sua agenda para você executar essa tarefa, ou você começa a educar o seu público dizendo quais são os horários de resposta. Por exemplo, eu dei uma mentoria para uma aluna minha, onde ela trabalha sozinha e ela confecciona coisas para vender de alimentos e ela estabeleceu um horário para dar resposta. Então ela fala assim, olha, até na própria mensagem de WhatsApp dela, ela fala, ó, você pode deixar aqui o seu pedido, mas a partir de tal horário é que eu respondo. Então isso faz com que você alinhe expectativas das pessoas e, por consequência, você acaba sendo uma pessoa mais produtiva. Então, seguindo aqui, você vai usar o Google Agenda, você vai usar cores. Outra coisa que eu gosto de utilizar, que é uma ferramenta que, em parte, eu já troquei, mas em parte eu já mantive porque eu comecei lá e me organizei. É o Trello. O Trello é uma ferramenta maravilhosa, simples e que é muito funcional. Então, o que que hoje eu tenho no Trello? Eu tenho lá, por exemplo, a minha organização de contas a pagar, a minha organização de coisas operacionais, eu tenho, assim, operacionais gerenciais da empresa, eu tenho ali, tá? E da minha vida pessoal também. Todo o resto eu migrei para o Notion, porque o Notion ele me dá mais opções. Então ele é como um bloco de notas com um banco de dados. Então eu consigo colocar tabela ali, eu consigo colocar um calendário, se eu vou fazer postagens, por exemplo, para os meus clientes, geração de conteúdo ou para mim, eu consigo colocar lá dentro os vídeos que eu faço aqui no YouTube. Então, quando que eu postei, se já está postado, se eu subir no Drive, se não subir, se está com legenda, qual é o link, enfim, eu consigo organizar tudo isso dentro do Notion. E isso também me permite ganhar velocidade, principalmente porque o Notion é uma ferramenta que você pode construir do seu jeito. Então, para mim faz muito sentido ir criando atalhos. Então, por exemplo, ali na parte principal do Notion, eu consigo colocar atalhos para coisas que eu faço todo dia. Você consegue criar templates ali dentro. Então, eu criei o meu CRM lá dentro, criei o meu template ali dentro.
quando eu tenho um novo cliente, eu organizei um template para abrir e ter toda a estrutura que eu preciso do novo cliente. Então, tudo isso facilitou demais a minha vida e me tornou uma pessoa mais produtiva. O Notion foi realmente um divisor de águas na minha produtividade. Outra ferramenta que eu utilizo, que não é digital, mas que funciona demais para mim, é um bloco de notas. E por que o bloco de notas? Porque eu gosto de escrever. Parece que toda vez que eu escrevo, dá um alívio na minha mente. Então, esse processo de escrita para mim é muito importante. Inclusive, é legal que você saiba que já foram feitas pesquisas recentemente, não sei exatamente agora de que instituto, mas isso já foi feito, que todas as pessoas que se mantêm escrevendo e não ficam só no digital, só no computador ou no celular, elas retêm muito mais informação e a mente delas continua trabalhando numa forma de aprendizado acelerado, tá? Então, eu sugiro fortemente que você não abandone papel e caneta. Tem muita gente que hoje em dia já não sabe mais escrever praticamente, as pessoas só sabem digitar. Eu continuo escrevendo, gosto de escrever, inclusive eu tenho um caderno que eu não vou tirar porque ele está aqui apoiando o computador, aliás, apoiando o celular, mas é aquele caderno inteligente, onde você consegue destacar a folha e mudar de posição. E por que isso me ajuda? Porque como a minha mente ela trabalha muito rápido, com muitos assuntos ao mesmo tempo, eu preciso escrever, então os cadernos tradicionais que eu usava antes ficavam muito desorganizados. Então eu tinha que colocar uma folha, daqui a pouco eu virava e voltava, enfim, dava muito mais trabalho. Então essa questão de eu ter um caderno inteligente foi uma decisão inteligente para mim. É um custo maior, mas também é um benefício maior. Então isso é uma ferramenta que eu gosto de utilizar. E inclusive no meu caderno inteligente, o que eu uso? Gente, coisa super simples, tá? Eu coloco post-its para fazer divisões de assuntos. Sabe quando você estudava no colégio e você tinha seu fichário, que você tinha ali as abinhas dividindo? É exatamente a mesma coisa. Então eu uso post-its. E por que post-it? Porque eu consigo trocar. Ah, agora eu quero esse, ou, enfim, assunto novo. É muito simples, é muito prático. Você não precisa de coisas complexas para você ter a sua vida produtiva. Muito pelo contrário. Quanto mais você simplificar, mais fácil vai ficar a sua vida, tá? Então, essas ferramentas são ferramentas que eu uso toda hora para a organização. Existem outras ferramentas. Ah, e uma ferramenta também que eu não posso deixar de falar aqui, que é o Drive. Porque cada vez mais eu entendo que faz sentido colocar as coisas na nuvem. Nas nuvens não. Na nuvem. Então, faz muito sentido eu organizar em pastas, tá? Poderia adentrar aqui em metodologias de organização, esse vídeo ficaria super longo, mas eu aconselho fortemente você a organizar as suas pastas e deixar por ordem alfabética. E uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás com um sensei japonês, que ele falava o seguinte, né? Quando você tem uma pasta mais importante, numera, coloca um ponto e o nome da pasta. E por que isso? Porque isso vai dar velocidade na busca.